Romanos 8, 18 a 25, então, a palavra do Senhor nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, agradecer por esta porção que lemos da Tua Palavra. Já oramos a Ti pedindo iluminação e cremos que a iluminação do Teu Espírito vem sobre nós à medida que lemos a Tua Palavra. O Teu Espírito já atua na nossa consciência, no nosso coração, para nos fazer entender as grandezas e as profundidades do Teu maravilhoso Evangelho. Pedimos, Senhor, que Tu apliques ao nosso coração, nos faça praticar a palavra, Senhor, entendendo-a como verdade do Senhor para as nossas vidas. Assim nós Te oramos, ó Deus, e Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, partilhando da Tua palavra. Te adoramos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, no dia glorioso da volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Isso que você acabou de ler comigo atentamente é nada mais, nada menos do que uma das grandes verdades do Senhor a respeito do tema do sofrimento. Sofrimentos que nos levam a ter angústias e preocupações e até mesmo problemas psicológicos, como ansiedades e depressão, e alguns com até tendências suicidas da vida. Esse tema é um tema bíblico, é um tema sobre o qual o Espírito Santo quis se revelar para falar a respeito, através de apóstolos e profetas. Em toda a Bíblia nós encontramos uma verdade inalterável, de que os sofrimentos, eles existem, não como dramas do coração para que nós fujamos deles, mas para que nós os encaremos. O crente do Senhor Jesus, que anda com fé no Senhor e que é guiado na sua prática todos os dias pela palavra de Deus, precisa entender que o sofrimento não é um bicho-papão do qual a gente tem que fazer de tudo para se esquivar, mas à luz do propósito do Evangelho, à luz do plano divino na nossa vida e na história do mundo, sofrimento é coisa que tem valor para nos apresentar, seja a realidade de quem nós somos diante de Deus, pessoas pecadoras que precisam de Cristo todos os dias para sobrevivermos sem cairmos, e pessoas que olham muito mais para a graça do Senhor, a recebem no seu coração e valorizam, e têm a sua fé edificada todos os dias naquele que promete redimir a nossa vida e redimir todas as coisas. A palavra do nosso Deus, ela encara o sofrimento desta maneira, como uma realidade.
Os sofrimentos do tempo presente são coisas que existem na vida de todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, e aqueles que ainda vão nascer, até o Arthur que está ali, vai passar por muitos sofrimentos na sua vida, porque a palavra do Senhor trata como uma realidade inerente à vida, que faz parte do processo. Enquanto que no corpo, enquanto que na terra, nós estamos ausentes fisicamente do Senhor, porque ainda não estamos na glória, desfrutando para sempre das suas bênçãos, Deus nos chama à esperança, a aguardar o seu triunfo sobre todas as coisas, e os sofrimentos do tempo presente, eles são tratados na palavra de Deus, sempre com um foco, não no sofrimento em si, não na gente questionar por que Deus faz o que faz, por que Ele permite o que Ele permite, por que Ele planeja o que Ele planeja, mas sempre com foco numa restauração que vem de Deus, numa garantia certa de que Deus é poderoso, é soberano, é imutável e que tem planos que nós não conseguimos entender, mas que são planos, são pensamentos sempre de paz para a nossa vida. E olhar dessa forma nos faz entender a verdade de que sempre que a Bíblia fala sobre a questão do sofrimento, ela nunca o faz no intuito de discutir os porquês de Deus, ou de entender as razões que motivam Deus a provar os seus servos, a permitir, entre aspas, que coisas desagradáveis aconteçam nas nossas vidas. A Bíblia não se preocupa muito com a origem dos sofrimentos, mas ela se preocupa muito mais em nos mostrar o renovo do Senhor, a garantia de que em Deus sempre nós podemos confiar e descansar o nosso coração nele, esperar sempre o melhor de Deus, porque como pessoas em Jesus Cristo, nós desfrutamos de uma salvação que já pode ser absorvida por nós como certeza, como esperança nos dias de hoje. A palavra de Deus, quando fala a respeito dos porquês dos sofrimentos, existem basicamente duas razões pelas quais pessoas sofrem, pessoas que andam com Deus sofrem nesse mundo. A primeira razão que a Bíblia como um todo nos aponta é que o sofrimento ele decorre do pecado, porque os nossos primeiros pais desobedeceram, porque Adão e Eva comeram do fruto proibido, houve a queda do homem, e o pecado entrou no mundo, como você e eu já estudamos lá no livro de Gênesis, e com a queda do homem, toda sorte de sofrimentos vem junto. E é lógico nós pensarmos, e muito fácil de entendermos, que se o homem não tivesse desobedecido, se os nossos primeiros pais não tivessem desobedecido ao Senhor, não haveria queda, e portanto, o mundo estaria em perfeita harmonia, a nossa vida estaria em perfeita harmonia com o nosso Criador. Mas porque o pecado entrou no mundo, toda sorte de sofrimentos entrou com ele junto. A segunda razão que a Bíblia aponta, quando nós nos perguntamos por que um crente no Senhor Jesus sofre, é entendermos também que o sofrimento decorre não apenas do pecado, mas da própria adoção de Deus. Porque Deus em Cristo nos adotou como filhos, e pelo simples fato de sermos filhos de Deus e andarmos nos preceitos e nos caminhos do Senhor, isso é certo de que adversidades com o mundo existirão, e também provações que vêm do próprio Deus para o nosso amadurecimento em Cristo, são coisas que vão acontecer. Se você olhar, por exemplo, o versículo 17, que vem antes do texto que nós lemos, Paulo diz: nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos,
nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Se com Cristo estamos e sofremos por amá-lo, nós temos a garantia de que com Cristo também seremos salvos, glorificados, veremos a Deus na sua glória. Mas também o pacote traz consigo, o pacote da bênção traz consigo os sofrimentos, pelo simples fato, meu irmão, minha irmã, de um dia você ter recebido Jesus no seu coração, de um dia você ter entrado numa vida com Deus, e a partir de então, você espiritualmente se torna capaz de dizer não para muitas coisas, e ser perseguido e desafiado na sua fé. Alguns irmãos nossos, neste momento, estão sofrendo perseguições ao ponto de morrerem, como pessoas que estão em terras onde há perseguição ao Evangelho. Não é diferente de nós que sofremos também perseguições em nossas medidas, por amarmos a Jesus. Em Romanos 8, meus irmãos, Paulo vem explicar isso para a gente. Ele vem dizer de uma esperança que vence o sofrimento. A Bíblia elenca 2 motivos básicos, dizendo que o sofrimento decorre de pecado, o sofrimento decorre do próprio amor que temos a Deus, mas como eu disse, a palavra de Deus está muito mais interessada em nos mostrar a renovação que vem do Senhor, a graça que vem de Deus, essa graça que é infinitamente maior do que qualquer lágrima que a gente verta no nosso rosto. Paulo vem em Romanos 8 falando de uma libertação que decorre do sangue de Cristo, da qual ninguém mais está debaixo de condenação, se estivermos em Jesus Cristo, e essa graça inicia em nós uma guerra contra o pecado, uma mortificação dos feitos do nosso corpo, e com essa nova vida com Deus, esta nova vida em Cristo, nós não estamos neste mundo blindados contra o sofrimento, mas o próprio Deus, pelo seu Espírito, nos ensina uma maneira diferente desse mundo de entender todos os dramas, todos os açoites da vida, todas as aflições, à luz de uma esperança, de uma glória futura que há de se manifestar não apenas diante dos nossos olhos, mas dentro do nosso coração, absorvendo todo o nosso corpo, nos fazendo parte de um plano eterno, infinito, que já foi decretado pelo Senhor desde todo sempre para acontecer. É sobre isso, meus irmãos, que o texto que nós lemos vem nos trazer nesta manhã a palavra de Deus por meio do seu Espírito. Paulo diz: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos da vida não podem ser refletidos ou pensados pelos crentes sem que os crentes ao mesmo tempo tenham a noção de um fato: Jesus Cristo, meu Senhor, está voltando. Jesus Cristo, meu Salvador, vai voltar, e isto é fato, isto vai acontecer, num dia em que todos nós não sabemos qual é, mas pode ser agora, pode ser neste exato momento. Essa é o tom de urgência das cartas de Paulo. Jesus Cristo está voltando, gente. Jesus Cristo está voltando. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o que Jesus vai fazer com a nossa vida, que cremos em Deus, no dia em que Ele retornar. Parem de ser pessoas que só fiquem pensando no tempo presente. Parem de ficar só falando um monte de coisas a respeito da vida que não tem nada a ver com Deus. Se Jesus está voltando, você não tem tempo para se desperdiçar.
Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com essa glória a ser revelada em nós. E com isso Paulo nos mostra que a vida com Jesus não é sobre se vamos sofrer ou se não vamos sofrer. A vida com Jesus não é sobre se vamos sofrer muito ou se vamos sofrer pouco. A vida com Jesus é como estamos lidando com o sofrimento. Se estamos lidando de um jeito certo ou estamos lidando do jeito errado. Se estamos lidando com os dramas da vida com os olhos no Evangelho, na cruz de Cristo, naquele sangue precioso que desceu naquela cruz, que anuncia a ressurreição do nosso Salvador e que fala que Jesus vai voltar para nos levar eternamente para o seu reino celestial, ou se nós estamos encarando os açoites da vida como pessoas desesperadas que vivem preocupadas com tudo, como aqueles que não conhecem esta fé, este amor, esse Deus que salvou a nossa vida. Paulo não discute aqui os quês e os porquês do sofrimento. Ele não se preocupa em discutir teoricamente, filosoficamente, por que um crente sofre. Se Deus me ama, por que eu sofro? Ele simplesmente fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, vamos sofrer honrosamente por amar a Cristo, sim, mas com Cristo nós também seremos glorificados, porque eu tenho para mim por certo. Paulo não diz assim: eu estou aqui pensando, eu estou aqui preocupado, eu estou aqui especulando, talvez os sofrimentos. Não, ele diz: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eles existem, eles fazem parte da vida, mas eu tenho por certo também uma segunda coisa: é incomparável a intensidade do meu sofrimento. Paulo tem experiência para dizer sobre sofrimento, e é incomparável colocar na balança os dramas da vida, quando colocamos do outro lado da balança essa infinita glória de Jesus, que vai se revelar em nós na sua segunda vinda. E ele vai: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele começa então a dar exemplos com a própria criação, com as coisas que foram criadas, e ele diz: a criação inteira aguarda intensamente essa revelação de Deus em nós, a volta de Cristo. E esta criação, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala, por incrível que pareça, são os rios, os montes, as árvores, os animais. Paulo diz que essa criação nutre uma ardente expectativa pela volta de Cristo. O que nos leva a pensar: como que um animal pode ter expectativas? Como que uma árvore, como que a folha de uma árvore pode nutrir, pode gemer angústias aguardando a volta do Senhor? Paulo diz, numa linguagem aqui de personificação, ou seja, colocando sentimentos em coisas, o que é muito comum na Bíblia, para nos mostrar que existe uma esperança de redenção, não só para nós, mas para toda a natureza, para o mundo inteiro, para todo o universo. Há uma esperança de redenção, porque quando Jesus Cristo retornar com muito poder e glória, não é apenas eu e você que vamos ser restaurados, mas é toda a criação inteira, ela será plenamente restaurada.
Porque a criação, versículo 20, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A palavra vaidade aqui, irmãos, não é no sentido de se enfeitar, de se arrumar, de passar batom, igual você quando se arruma para vir à igreja, se veste bem. Não é vaidade no sentido de ser uma pessoa assim, vaidosa, mas a palavra vaidade, ela é traduzida muito melhor pela palavra fragilidade. Paulo está dizendo que a criação está sujeita a uma imperfeição, a uma falta de vigor, uma falta de força, por causa do fato de que o pecado entrou no mundo. Porque o pecado entrou no mundo, a criação, ela sofre os efeitos gerais, universais do pecado, a um desenvolvimento frágil, né? Adão e Eva desobedeceram, mas as consequências da entrada do pecado no mundo se projetaram não só sobre eles, não só sobre a mulher, não só sobre o homem que tem que trabalhar, mas sobre toda a terra. Paulo aqui olha para Gênesis 3:17 e afirma que foi o próprio Deus quem sujeitou a criação a essa vaidade, a essa fragilidade, dizendo para Adão: maldita é a terra por sua causa. Porque o pecado entrou no mundo, desde então, a criação que antes era muito boa, todas as coisas que foram criadas, que antes eram perfeitamente harmonizadas com Deus, o próprio Deus sujeitou todas as coisas à vaidade, a uma existência frágil, a um desenvolvimento reprimido, a uma constante decadência que existe em todas as coisas. Por exemplo, as pragas atingem plantações todos os anos, dizimando colheitas, e anualmente milhões de dólares são gastos para produzir agrotóxicos, remédios para animais, porque há uma desarmonia na criação, as coisas apodrecem se nós não as conservarmos. E Paulo diz que foi Deus quem lançou toda a criação nessa fragilidade, na esperança de que a própria criação seja um dia redimida. Que esse mesmo Deus levante a criação, que esse mesmo Deus liberte desse cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque nós sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E de novo, linguagem de personificação. Na Bíblia, rios batem palmas, montes irrompem em cânticos, e na Bíblia, toda a criação geme. É a maneira de Paulo dizer que a corrupção que entrou no mundo com o pecado faz a criação sofrer, sentir dores, ser reprimida. Versículo 23, mas não somente a criação, mas nós também, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, da mesma maneira que Deus se preocupa na volta de Cristo, em restaurar todas as coisas, em resgatar a sua criação, quanto mais aqueles que são filhos de Deus, que contam com a presença do Espírito Santo para consolar, para exortar, para santificar, para encher o coração com essa esperança de que Jesus voltará e Ele há de revelar em nós a sua glória. Quanto isso deveria arder no nosso peito, E essa esperança pela volta de Cristo faz um crente de verdade
gemer no seu íntimo. Ele usa a palavra gemer. Nós que temos as primícias do Espírito, nós gememos aguardando a volta do nosso Senhor. Nós que somos, se somos crentes de verdade, nós sofremos de saudade do que nós ainda não vivemos no céu com Cristo. Nós que temos a Cristo no coração, gememos e sofremos porque ainda não estamos com o Senhor e queremos estar com Cristo para todo sempre. Nós que temos as primícias do Espírito, sofremos no nosso íntimo com uma carência absurda de Deus na nossa vida, porque na esperança fomos salvos. Versículo 24, porque na esperança nós fomos salvos. Paulo diz aos Efésios que a nossa salvação é pela graça, é mediante a fé, é mediante a uma fé que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, mas essa fé, ela vem banhada numa verdadeira esperança de que é a gente saber que Deus vai nos resgatar plenamente em Cristo. E se eu e você cremos na nossa salvação, nós cremos também nessa esperança da volta do nosso Senhor. Esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera. Esperança que a gente vê não é esperança. Não há sentido em esperança em uma coisa visível. Ou seja, existe entre nossa vida e o dia da volta de Cristo uma distância de tempo enorme. Mas quando Jesus retornar, quando o virmos face a face, quando Ele se revelar em nós na sua segunda volta, nós não teremos mais necessidade de ter esperança. A esperança cumpriu o seu papel. E nós vendo a Cristo face a face, nós estaremos com Ele para todos sempre. No entanto, nós precisamos no tempo presente saber esperar pelo nosso Salvador. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência. Olha que palavra doce, angelical essa palavra. Paciência nós aguardamos. Se esperamos o nosso Salvador, a quem hoje nós temos acesso pela fé, e a fé é uma certeza do que a gente não vê, e se temos esperança de que Jesus vai voltar, a nossa espera por Ele é uma espera tão paciente, tão resiliente e tão cheia da graça do Senhor, que nos faz pensar que tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa hoje, não se compara, não chega aos pés dessa esperança que vence o sofrimento. A palavra de Deus fala de sofrimento, mas o seu enfoque muito maior não é o sofrimento, mas é a esperança que vence o sofrimento. O apóstolo Paulo nos ensina, meus irmãos, 3 coisas aqui: como nós podemos ter esperança no nosso Deus, e como eu e você, se vivermos nessa esperança, essa esperança nos faz crescer, amadurecer e triunfar sobre toda e qualquer provação pela qual nós passamos, sobre toda e qualquer angústia, sobre todo e qualquer medo, se olharmos somente para Cristo, que é aquele que encarna toda essa esperança que vem de Deus. Primeira coisa que Paulo diz sobre essa esperança que vence o sofrimento é que essa esperança da volta de Cristo, ela transforma o nosso olhar sobre a vida presente. A esperança que vem de Jesus para nós, ela tem o poder de hoje transformar a maneira
como nós enxergamos a nossa vida, como nós olhamos para os nossos problemas, quando nós pensamos nas coisas mais difíceis que temos que resolver hoje. Eu tenho certeza que você tem algumas coisas a resolver aí na sua vida, ou não, e todos nós temos situações que estamos vivendo hoje, que demandam de nós tomar decisões, pensar muito, resolver, ou simplesmente tomar a decisão de esperar no Senhor a hora certa para agir com sabedoria. Sim ou não? Todos nós sofremos isso, mas eu quero dizer para você que se os sofrimentos do tempo presente não se comparam com essa esperança da volta de Cristo, eu e você podemos ter em Jesus o nosso olhar transformado. Eu e você podemos aprender a olhar para a nossa vida com outros olhos, com os olhos da graça do Senhor no nosso coração. Porque quando nós entendemos o plano da salvação sobre a nossa vida, e entregamos o nosso coração a Jesus de fato, quando eu e você nos apegamos ao Espírito Santo que Deus nos dá juntamente com Cristo, para iluminar a nossa consciência e para consolar o nosso coração, o que acontece, meus irmãos, é que eu e você começamos a perceber que os sofrimentos do tempo presente, por pior que eles sejam, eles não são a última palavra sobre as nossas vidas, não são a linha final da nossa vida, mas percebemos que os dias ruins que enfrentamos são apenas dias que existem para contrastar com uma glória infinitamente maior que vai nos alcançar. E podemos ter segurança de que a glória de Cristo na sua volta vai nos envolver, vai se manifestar não diante de nós, mas em nós. Versículo 18: a glória que vai se manifestar em nós, no nosso coração. Cristo vai voltar, e há uma glória futura a ser revelada na vida das pessoas que amam a Cristo, que adoram a Deus de todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, será que isso não deveria provocar em nós algumas reflexões importantes para o tempo presente? Por exemplo, será que não é para a gente pensar sobre nossos sofrimentos o seguinte: será que Deus hoje não está usando os nossos sofrimentos, o seu sofrimento hoje, para justamente fazer você pensar o quanto é necessário você e eu estarmos espiritualmente prontos para o seu retorno, para sermos achados vestidos e não nus na presença do nosso Senhor quando Ele voltar em glória? E se a palavra de Deus nos garante que o meu sofrimento, que o seu sofrimento não se comparam com a glória da segunda vinda de Cristo, então adorar a Deus e amar o seu Filho não seria motivo suficiente para que a gente aprenda a reclamar menos e a viver menos ansiosos? Isso faz sentido para você que crê na volta do seu Senhor? O fato é, meus irmãos, que entregar o coração a Jesus nos deveria fazer a gente enxergar a nossa vida com outros olhos, com esperanças que são além do tempo presente, de uma vida que nós vamos continuar a ter quando os nossos olhos se fecharem para sempre nessa terra. Há uma vida eterna preparada para mim e para você, uma vida eterna. Há uma promessa de que o seu Salvador vai regressar para restaurar você de alma e de corpo.
E deste dia em diante, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais preocupação, não vai haver mais medo, não vai haver absolutamente nada do que o pecado causou na terra. Pense nisso e compare com as poucas décadas que você tem de vida. Alguns aqui têm muitas décadas pela frente, outros temos menos. Isso não é uma questão de idade. Eu não sei se você sabe disso. Eu pergunto para você, o que são décadas perto de uma eternidade com Cristo? Muito tempo ou pouco tempo? E se é pouco tempo, por que a gente olha para a nossa vida sempre do mesmo jeito? Sempre remoendo e pensando as mesmas coisas, sempre amargurado com tantas coisas, sempre com dificuldade de resolver pendências do coração, de perdoar as pessoas, de confessar os nossos erros e também pedirmos perdão às pessoas, de nos livrarmos de certas cargas e pesos que vêm do pecado, que nos impedem de enxergar o fato de que Cristo vai voltar, de que Cristo está voltando e os sinais estão absolutamente claros para o glorioso dia do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus verteu o seu sangue por nós, meus irmãos. Aquela cruz nos livrou da morte do inferno, não apenas para nos levar para o céu, mas também para transformar a maneira como nós enxergamos os sofrimentos do tempo presente. Por meio da graça que há no Senhor Jesus, nós entendemos que os sofrimentos são uma realidade, mas o que cativa a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, são as promessas de Deus para nós, que vão plenamente se cumprir no glorioso dia do Senhor. Os sofrimentos, à luz dessa esperança, transformam o nosso olhar sobre a vida presente. Essa esperança que vence o sofrimento, ela também produz em nós confiança na redenção que vem do Senhor. Paulo manda nesse texto aqui que a gente leu, que cada crente olhe, que cada crente na história olhe para o que Deus tem prometido para a sua criação. Ou seja, cada folha de árvore, cada gota do oceano, cada grão de areia da praia, cada formiguinha que anda no chão de qualquer lugar, a natureza inteira será plenamente restaurada pela glória da segunda vinda de Cristo. E esse texto revela que Deus então, Ele ama intensamente todas as coisas que Ele criou. E se é assim, meu irmão, minha irmã, o que será que Deus pensa daqueles por quem Cristo morreu? O que será que Deus pensa de você e de mim, se você já entregou o seu coração a Jesus Cristo? Coisas boas ou coisas ruins? Pensamentos de paz ou pensamentos de mal? O que Deus pensa sobre, então, a sua vida, quando a palavra nos fala que Deus vai redimir a criação, quanto mais nós que temos as primícias do Espírito? A palavra de Deus diz que nós seremos plenamente restaurados quando Cristo voltar, e nenhum pedaço do nosso corpo, nenhuma célula, nenhuma gota do nosso sangue vai ficar sem redenção, vai ficar sem ser restaurado plenamente do pecado. Você confia nessas promessas? Ser cristão faz com que a gente pense nessa salvação completa que vem de Deus. Deus vai restaurar totalmente a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, e nos levar para sempre com Ele. Isso seria suficiente, meu irmão e minha irmã, para você não ter medo de certas coisas? Isso não seria suficiente para você
desacelerar um pouco o seu ritmo e aprender a confiar mais no seu Salvador? Isso não seria suficiente, o amor de Deus não seria suficiente para que nós entendamos o seu cuidado e aprendermos a ter paz no Senhor e a entender que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo daquele que vai voltar, num dia em que nós nem temos a ideia de qual vai ser o dia, só o Pai que está nos céus sabe. A esperança que vence o sofrimento, ela produz confiança, não só na providência do Senhor, não, mas na redenção que vem do Senhor, de que eu e você somos parte de um plano eterno, infinitamente maior do que nós, que a história da nossa vida não é a história da nossa vida, mas é a história de Deus, que inclui a nossa vida na sua história eterna, no seu plano eterno de redenção para todo o mundo, para todo o universo. Que privilégio nós temos de amar a esse Deus. Que grande bênção é Deus enviar o seu Filho por nós. Eu e você deveríamos morrer no inferno, irmão. Eu e você deveríamos passar a eternidade gemendo, mas Cristo olhou por nós e nos amou. Será que a gente não tem que confiar nessa redenção? Ou a gente quer buscar outras salvações para a nossa vida? A esperança que vence o sofrimento, ela nos ensina a confiar unicamente nos méritos, nas virtudes, no poder, no amor, na graça, na misericórdia daquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós e que vai voltar para nos levar para sempre para o seu reino celestial, que é Jesus Cristo. Última coisa, irmãos, que precisa ser dito nesta manhã é que a esperança que vence o sofrimento, ela também corrige as nossas ambições de vida. A esperança de Deus que vence o sofrimento, ela corrige as ambições, o que tanto desejamos na nossa vida para nós. Paulo afirma que aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo dessas verdades sagradas são pessoas que começam a gemer no seu íntimo pela volta de Cristo. Ou seja, quem é salvo de verdade passa a desejar mais o céu e menos a terra, e isso induz no coração a gente ter paciência pelo regresso do nosso Senhor. Se fomos redimidos nesta esperança, se temos a Cristo no coração, o último versículo que lemos, versículo 25, diz que com paciência nós aguardamos ao Cristo que nós ainda não vemos com os nossos olhos. Isso aí, irmão, faz com que a gente tenha as nossas ambições de vida corrigidas. Isso corrige, por exemplo, a ânsia que nós temos por riquezas, por dinheiro, ansiedade, preocupação, ambição, sabe? Por coisas materiais. Isso corrige a nossa compulsividade natural em fazer qualquer coisa, em resolver qualquer coisa, com pessoas que são compulsivas, que querem agir, muitas vezes antes da hora. Isso corrige o medo que existe na gente, de que coisas ruins aconteçam conosco, ou com as pessoas com quem nós amamos. Há pessoas que ficam preocupadíssimas com coisas ruins que podem acontecer com a minha saúde, ou com coisas ruins que podem acontecer na vida dos meus filhos. Há pessoas que têm traumas terríveis nessa área do coração, e essa esperança diz, e a esperança de Cristo, ela diz que nós pacientemente aguardamos pela volta do nosso Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que você tem de mais sagrado para você, seja a sua casa, seja o carro que você dirige,
seja o filho que você tem, seja o pai ou a mãe que você tanto ama, tudo isso, meu irmão e minha irmã, você já perdeu para Cristo. Tudo isso você e eu já perdemos para Jesus. Porque quando eu e você entregamos o nosso coração a Jesus, Ele se torna Senhor da nossa vida por inteiro, de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. Não há nada que Cristo deixe de reivindicar, dizendo: pertence a mim. Você não se pertence. Você não se pertence. Se vivemos, é para Cristo que vivemos. Se morremos, é para Cristo que morremos. Seja vivendo, seja morrendo, nós já somos do Senhor. E toda e qualquer ambição que a gente tem, irmãos, tem menos valor do que a volta de Jesus. Quantas vezes por semana você pensa nisso? Quantas vezes você tem orado na sua vida? Quantas vezes você orou na sua vida dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar, prepara meu coração para isso? Será que a gente só ora pedindo bênçãos para hoje? Ou a gente ora pedindo bênçãos para o dia que Jesus voltar? Senhor, santifica o meu coração para que eu não seja tão compulsivo em conseguir coisas, tão apressado em resolver coisas, tão desesperado com tudo, mas que eu confie e espere confiantemente no meu Senhor, da mesma forma que eu espero, gemendo no meu íntimo, pela volta do meu Senhor. Jesus vai voltar, meu irmão e minha irmã. O que aquece o seu coração hoje? O que motiva você a viver hoje? É o dinheiro? Dinheiro é importante? É o trabalho? Trabalho é importante? É a família? Família é muito importante. Mas o que faz gemer você no seu íntimo? São só essas coisas? Ou será que é uma esperança muito mais sublime, que faz com que a gente seja capaz de perder todas essas coisas e ainda continuarmos com alegria no Senhor? O que nos alegra mais? É a figueira florescendo? Ou a alegria que vem do Senhor? Se tudo que é precioso para nós fosse tirado de nós hoje, se Deus levasse a sua esposa, se Deus levasse seu marido hoje, se Deus levasse os seus filhos hoje, você ainda se alegraria no seu Salvador? Você continuaria gemendo no seu íntimo, aguardando ser revestido da glória de Cristo em todo o seu ser? Ou você esqueceria disso tudo e se afogaria num poço tão profundo do pecado e do mundo que se ergue para você, chamando você a se perder de Deus? Quantas vezes nessa semana, meu irmão e minha irmã, você pensou: o meu Senhor está voltando, o que eu tenho preparado para Ele? Como eu estou me portando na minha vida? Em que eu estou desperdiçando tempo? O que eu estou gastando tempo? São coisas de Deus? Ou são coisas que vão ficar neste mundo depois que eu partir? Gosto muito daquela comparação que foi feita recentemente, de que daqui a 100 anos, ou talvez um pouco mais, as nossas casas serão habitadas por outras pessoas. Os nossos carros talvez estarão no ferro velho. Aquelas pessoas a quem amamos, nós não vamos estar mais aqui, e seremos apenas retratos na parede de parentes nossos, e conforme o tempo passa, nós vamos sendo esquecidos. Você conheceu o seu bisavô? Você conheceu o avô do seu bisavô? Pois bem, irmãos, a nossa vida é como um sopro. A erva seca,
a folha cai. Assim é a nossa vida. Mas a palavra do nosso Deus persiste para todo sempre. Se eu e você temos esperança para além dessa vida, se eu e você temos esperança de que Jesus está voltando, eu digo para você que essas esperanças que temos em Jesus precisam hoje corrigir as nossas ambições. Que a nossa única ambição seja glorificar o nome do nosso Deus. Que a nossa única ambição é nos encontrarmos vestidos da presença do Espírito no dia glorioso em que Jesus voltar. Existem 3 coisas nessa manhã que Jesus chama você a praticar, e você deve anotá-las, se possível, na sua mente e no seu coração, ou na sua folhinha de anotação do sermão. Primeira coisa que Jesus manda você fazer nessa manhã é você aprender a pensar com a motivação, com a coragem que vem do Senhor para a sua vida. Não com os encorajamentos do mundo, mas com o encorajamento que vem de Deus. Os sofrimentos existem, eles vão continuar existindo na sua vida, meu irmão. Mas o desejo de Deus é que a gente entenda, é que a palavra final sobre a nossa vida não é o sofrimento, não é a morte, mas é a salvação e a volta gloriosa de Jesus. Isso é a palavra final. Isso é o que está decretado para acontecer desde antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a se encorajar, não com a sua coragem, não com a sua força, mas com o poder que vem de Jesus, para dar a você essa esperança, esse ânimo que vem do Espírito Santo para você. Segunda ordem de Jesus é que a gente aprenda a descansar mais no nosso Senhor. Você aprenda a descansar mais o seu coração no seu Senhor. Porque o nosso jeito natural de vida, meu irmão, minha irmã, é querer resolver todas as coisas com os nossos recursos, com as nossas ferramentas, com o nosso trabalho, com a nossa inteligência. Mas o jeito de Deus para a nossa vida é descansar nele, é confiar no jeito dele, é ter esperança no que Ele está fazendo todos os dias para nos redimir. Quantos sofrimentos têm consumido seu coração? E poderiam ser muito facilmente resolvidos se você e eu aprendêssemos a deixar mais as coisas com Deus e menos as coisas na caixinha das nossas pendências para ficar incomodando a nossa mente. Aquele hino que tem lá no nosso cenário, né? Haverás de perceber que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Não é esse o hino? Quando tudo você deixar no altar de Deus, você vai perceber que de fato Ele tem poder na sua vida. Aprenda a descansar hoje no seu Senhor. E a terceira ordem de Jesus é a desejar mais o céu e menos a terra. Deseje mais o céu e menos a terra, pensar mais as coisas lá do alto. É isso que Jesus quer de mim e de você, que a esperança cristã não é para aqueles que só se ocupam com seus afazeres e com seus interesses na terra, mas a esperança cristã é dada àqueles que vivem para pensar mais em Deus, na cruz, em Jesus, na sua ressurreição e na sua volta triunfal naquele dia glorioso do Senhor. Você espera o seu Salvador voltar? Ou isso é uma mensagem clichê e batida para você? O fato de que Jesus vai voltar para você é verdade? Se é verdade, meu irmão, que Jesus nos ensine nessa manhã a desejarmos mais da sua presença, a desejarmos mais o futuro glorioso que vamos ter com o nosso Senhor. E isso nos fazer ter esperança que vence os nossos sofrimentos no dia de hoje. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor, te agradecemos infinitamente, ó Deus, pela palavra que aqui nos foi anunciada, e te pedimos em nome de Jesus
que o Senhor a apliques no nosso coração, nos fazendo entender, além da mera letra, e andarmos, Senhor, confiantemente nos teus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.